Som. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Deus abençoe os irmãos. Mais um dia. Mês da família, mês de maio. E nesse mês a gente está conversando um pouco com a igreja sobre combater alguns inimigos na vida da família. E então, nesse mês nós já falamos de várias áreas na vida da família. Ouvimos aí desde áreas como saúde emocional, vícios, sexualidade, relação entre pais e filhos. E no domingo o pastor Gregory, ele falou pela manhã sobre os inimigos do casamento. E que é um tema bem específico para quem é casado. Mas nós sabemos que mesmo quem não é casado conseguiu tirar alguma lição dessa palavra, que foi muito boa, por sinal. Porém, o tema de hoje que nós vamos falar envolve a todos. E não existe uma sequer pessoa que não tenha passado por uma situação que teve que combater esse inimigo. E é um inimigo que teremos que combater até o fim da nossa vida. E o tema de hoje é combatendo a falta de perdão na família. A falta de perdão, ela deixa marcas profundas. Na maioria das vezes, o orgulho costuma dificultar o perdão na família. Isso porque as pessoas guardam lembranças dolorosas, magoam-se por causa de palavras e até mesmo sofrem por situações extremamente difíceis de perdoar, como abandono dos pais, abusos sexuais sofridos ou problemas que causam perdas familiares. E eu queria abrir, antes de mais nada, um parênteses aqui, que é muito importante, e salientar que isso é uma opinião minha, pastor Wagner. Mas eu creio que muitos irmãos concordam com o que eu vou falar. Eu, como líder, e futuramente, se Deus permitir, como pastor, mas acima de tudo como ser humano, entendo que situações que envolvem crimes como assédio sexual ou violência doméstica, jamais eu vou aconselhar essa pessoa a perdoar e voltar à vida normal como se nada tivesse acontecido. Casos como esses devem ser tratados no rigor da lei, pois tratam-se de crimes. A questão do perdão com essa pessoa que passa por algo como isso vai ser trabalhada com o passar do tempo. E se for necessário, obviamente será necessário uma ajuda médica. Então, queria deixar isso salientado, que é muito importante a gente fazer essa divisão. Então, quando não há perdão na família, é como se nós tomássemos veneno esperando que o outro morra. Por isso, o perdão na família é essencial para que haja saúde na alma, da mente e do corpo todo. Portanto, nós que fomos perdoados um dia por Cristo, devemos agora exercer o perdão nas nossas famílias, certo? Lógico que sim. Mas por que então não fazemos, ou por que temos tanta dificuldade em fazer? E é isso que a gente vai refletir essa noite. O teólogo C.S. Lewis, ele diz assim: é fácil falar de perdão até chegar a nossa hora de perdoar. Já o teólogo Agostinho, ele diz: muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem amar a pessoa que o esbofeteou. Trazendo essas ideias para o nosso tema, às vezes é fácil falar sobre como é ter uma família sadia, até que alguém da sua casa te decepcione profundamente. Portanto, se nós formos sinceros com o nosso coração pecaminoso, entenderemos que perdoar não é uma tarefa fácil. Talvez seja fácil quando não é uma ofensa tão grave,
Mas quando é algo constante ou que fere muito o nosso senso de justiça, então sim, isso pode causar profundas cicatrizes. E além da questão do perdão, é necessário que nós venhamos tirar uma máscara importante que muitas vezes nós usamos para passar uma boa impressão para a sociedade, que é a máscara da família perfeita. Precisamos reconhecer as imperfeições das nossas famílias e entender que o perdão que acontece no meu lar não é, pastor Wagner, porque minha família é boa ou melhor que as outras, mas é um resultado da graça de Deus. Então, com essa introdução, nós vamos ao texto bíblico e entender como a graça do perdão nos alcançou e nos alcança todos os dias. Jamais vamos conseguir esgotar toda a riqueza que os textos trazem sobre o perdão. Por isso, eu só quero trazer algumas realidades bíblicas que são importantes para a prática do perdão na família. Então, o texto é o do Pai Nosso, que está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Vamos orar, irmão, para que Deus venha derramar do bálsamo do Espírito Santo no nosso coração, para tirar esse coração que muitas das vezes é um coração que fica endurecido e demora para que liberar o perdão, né? Vamos orar? Senhor meu Deus, que a Tua palavra vá até a junção da alma e do Espírito e nos convença da importância de nós liberarmos ou pedirmos perdão quando assim necessário. Que a gente possa ver através da Tua palavra o quão importante é essa atitude, Senhor, diante daquilo que o Senhor fez por nós. Que a gente venha a entender, compreender e, mais do que isso, pôr em prática a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A primeira realidade do perdão que nós veremos esta noite encontra-se na oração do Pai Nosso, né? E o texto ele diz assim, no 9: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Às vezes a gente só lê até aqui e para. Aí tem o 14 e o 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Amém? No versículo 10, quando Jesus diz, venha teu reino, é um chamado a um reino que tem valores totalmente diferentes ao deste mundo. Portanto, só é possível perdoar porque na realidade do reino de Deus já fomos perdoados muito antes de nós pedirmos perdão. E desfrutamos desse perdão no momento em que nós nascemos de novo, quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados e cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. E então, depois disso, acontece o que Paulo chama de ministério da reconciliação, que é dito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19, 2 Coríntios 5, 17 ao 19, que diz assim: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da conciliação, da reconciliação. Então, o que a gente aprende aqui? Na realidade do reino, Deus mostra a sua graça ao ser ofendido pelo nosso pecado. Só que ele inverte a lógica desse mundo. Porque o ofendido, que é Deus, vai ao encontro do ofensor, que somos nós, por meio de Cristo. E ele paga a dívida do pecado que era impagável na cruz do Calvário, por meio do sacrifício, e assim satisfaz a justiça de Deus. Então esse é o processo. Colossenses 2,14 deixa claro esse pagamento dessa dívida. Colossenses 2,14 diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Então, na realidade do reino de Deus, já se pressupõe que essa dívida foi paga, e Jesus, na oração do Pai Nosso, ele clama para que seja feita a vontade do Pai. Por isso que ele fala, seja feita a sua vontade. E então nós vemos que a vontade de Deus é que assim como Deus perdoou as nossas dívidas, e aqui está falando de pecado, nós também venhamos perdoar os nossos devedores. Ou seja, perdoar aqueles que pecaram contra nós, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos decepcionaram, aqueles que nos magoaram profundamente. Perdoar os nossos devedores é uma característica somente de quem nasceu de novo. E lembrando que o perdão é um processo em muitas situações. Às vezes não acontece tão rápido. Leva um tempo, dependendo do que acontece. Mas quando nós vemos uma pessoa que se mostra irredutível, que não se deixa levar por essa maravilhosa graça, esse pode ser um sinal de que tal pessoa talvez nunca tenha experimentado o perdão de Deus. Agora, se isso te incomoda, certamente o Espírito Santo habita em você e no momento certo você há de liberar o perdão. Na oração do Pai Nosso, às vezes nós lemos só até o versículo 13, que diz, e não deixei-vos cair em tentação, mas livrai-vos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Aí acaba por aqui. Mas na sequência, Jesus explica o porquê é importante nós termos um espírito perdoador. E são nos dois versículos, 14 e 15, que ele diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. E porém, se não perdoarem as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Aqui pode ficar uma impressão que o perdão de Deus depende do nosso perdão. E não é isso que o texto quer dizer. O John Stott também ele explica o seguinte, isso não significa que o perdão que concedemos aos outros garante-nos o direito de sermos perdoados. Antes, Deus perdoa somente o arrependido. E uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. Olha que coisa bonita. Por isso, quando lemos um texto como esse do Pai Nosso, nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Precisamos entender todo o contexto. Então, vemos que na narrativa bíblica, a Trindade já havia concordado em nos perdoar mesmo antes da fundação do mundo. Eu acho isso muito lindo. A Trindade, na sua relação, na sua harmonia perfeita, já havia decidido nos perdoar. E nós vemos o Pai que elege, o Filho que redime e o Espírito que sela.
Porém, a gente só experimenta essa graça do perdão quando nos arrependemos dos nossos pecados. E nessa relação linda da Trindade, é como se na relação da Trindade o Pai dissesse, haja perdão. E o Filho dissesse, haja cruz. E o Espírito dissesse, haja luz. Alguns estudiosos vão dizer que o perdão de Deus sustenta o universo. Que por causa desse perdão é que nós vivemos, nos movemos e existimos. E a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem maravilhosa, também é uma mensagem de perdão. Todos nós somos filhos pródigos, que voltam ao aconchego dos braços do Pai. Todos nós precisamos passar por essa etapa, chegar diante do Pai e falar, Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E esse Pai celeste e amoroso diz, tragam tudo do melhor para o meu filho, porque este meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi achado. Então há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, nesse primeiro ponto da realidade do reino de Deus, na oração do Pai Nosso, nós aprendemos o quê? Que a realidade do reino de Deus é totalmente diferente da realidade deste mundo. Os valores são opostos. Que perdoar não é só uma escolha nossa, mas é um imperativo, ou seja, uma ordem. É, acima de tudo, a vontade do próprio Deus. Uma vez que a nossa dívida de pecados foi perdoada por Deus, devemos perdoar os nossos devedores que nos ofendem. E por último, não devemos esperar, isso aqui é muito importante, não devemos esperar quem nos ofendeu vir pedir perdão. Mas precisamos pedir graça a Deus para perdoar antes mesmo desta pessoa vir pedir perdão, de a gente já perdoar no nosso coração. Algumas vezes, o ofensor nem se dará conta de que te ofendeu, mas também ele não vai desfrutar do perdão recebido. Por isso, perdoar antes é muito importante para que nós venhamos ter paz. Irmãos, quando eu nasci num lar, que quando minha mãe estava grávida de mim, ela descobriu que o meu pai já tinha uma filha de 1 ano com outra mulher. E eu não tive um pai muito presente, ele até morava perto de casa, e nos primeiros anos da minha vida eles ainda moravam junto, mas não mais como casal. E com o passar dos anos houve o rompimento de vez, depois de uns 10 anos de idade ele foi embora para o interior. Eu sempre falei com meu pai, nunca deixei de falar com ele. Só que dentro de mim tinha uma mágoa muito grande por tudo que ele fez. E eu ficava, meu Deus, como que meu pai fez isso com minha mãe? Destruiu toda a família, às vezes atrapalhou até nos nossos planos futuros, né? Todos os filhos tiveram que trabalhar muito cedo. Só que eu não conhecia Cristo ainda. E por volta dos 18 anos eu tive esse encontro com Jesus. Só que mesmo tendo esse encontro, eu ainda tinha aquele julgamento. Como que meu pai fez tudo aquilo? Como que ele pôde fazer isso com a minha mãe? E num primeiro namoro que eu tive, e foi o único namoro que eu tive antes de namorar com a Maeli, um namoro rápido, de 2 meses, eu passei por uma situação que eu traí essa minha namorada. E o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido falando, tá vendo o que seu pai fez? Você é capaz de fazer o mesmo. E foi ali que eu entendi e que eu liberei o perdão no meu coração. Muitas das vezes o Espírito Santo permite que a gente passe por situações para mostrar para a nossa justiça própria que nós não somos tão bons como a gente imagina.
Na verdade, depois que a gente entende tudo, a gente vê que a gente não presta. E o quanto Deus é bom para conosco. E eu tirei aquele fardo que eu carregava por 18 longos anos da minha vida. E já não carregava, e já estava em paz com Deus. E eu entendi o perdão de Deus. A segunda realidade do perdão que nós veremos esta noite encontra-se na pergunta de Pedro e na parábola do credor incompassivo, que está em Mateus 18. A gente vai ler do 21 até o 35. Mateus 18, do 21 até o 35. Então, até aqui, nós vimos o porquê nós devemos perdoar. Já na segunda realidade, nós veremos a quantidade de vezes que devemos perdoar. E o texto, a primeira parte é uma pergunta de Pedro e a segunda é uma parábola do credor incompassivo. Então vamos lá. O texto diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Aqui as duas partes do texto trabalham com a ideia de hipérboles, ou seja, dimensões exageradas que mostram a realidade do perdão no reino de Deus, em termos de quantidade. Primeiro, Pedro, chega cheio de orgulho, faz uma pergunta e ele já meio que dá a resposta. Ele fala: Senhor, será que 7 não está bom? Talvez ele, pensando por ser o número da perfeição, ou suficiente para se parecer justo diante dos homens. Aí Jesus dá uma resposta intrigante. E Jesus fala: Não, Pedro, só 7 não, mas 70 vezes 7. E Jesus ele não estava querendo mostrar um número exato para que a gente venha perdoar. Mas ele estava mostrando, acima de tudo, para Pedro que não há limites para perdoar. Na segunda parte do texto, o rei perdoa uma dívida de seu servo de 10.000 talentos. Só para você ter noção, equivale a bilhões de reais. Ou seja, que é impagável. E esse servo, que é perdoado, não é capaz de perdoar a dívida do seu conservo, uma dívida de 100 denários, que equivale a uns 3, 4 mil reais. Convertendo para valores atuais, mas não são números exatos. Apenas para a gente ter uma proporção
e termos a noção de como agimos de forma injusta quando deixamos de perdoar. Pois Deus, Ele nos perdoou de uma dívida impagável. E às vezes nós deixamos de perdoar alguém por uma dívida pequena e irrisória. E aqui a ideia de pequena e irrisória é em comparação com o perdão de Deus. Pois nós sabemos que existem motivos para a falta de perdão que são extremamente dolorosos, como eu já falei, e compreensíveis. Que em algumas pessoas esse processo de perdão demora um pouco mais. O John Stott ele vai falar que quando nossos olhos são abertos para nós vermos a enormidade da nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente muitíssimo insignificantes. Deus perdoou uma dívida impagável para nos dar exemplo de que devemos perdoar a dívida pagável do nosso próximo. Jesus, ele entende a nossa humanidade. E por isso que o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração. Porém, Deus não terá misericórdia de quem não tem um espírito perdoador. Isso é tão verdade que existem textos que dizem que Deus não recebe oferta de quem não perdoa e quem não pede perdão. E Deus não recebe nem a oração de arrependimento, de tão sério que é isso. Na família, essa ideia de quantidade de perdão é muito importante, pois existem ofensas que duram anos, como o exemplo que eu citei do meu pai, e podem nos machucar e nos deixar cansados de perdoar. A gente fica com a sensação, poxa, eu já perdoei tantas vezes essa pessoa, não aguento mais, ela continua a fazer coisa errada. Mas é necessário nós lembrarmos da extensão do perdão de Deus, que perdoa os nossos pecados cometidos no passado, no presente, e perdoará os nossos pecados no futuro. Todos os dias ofendemos a Deus com nossos pecados. E por mais difícil que seja a situação que passamos, temos que perdoar diversas vezes. Não podemos desistir desse nosso familiar. Muito menos ficarmos indiferentes a ele. Se tem um sentimento que Deus abomina, é o sentimento da indiferença. Não faça isso. Mas peça para que Deus te ajude. Portanto, aprendemos aqui que não há limite para o perdão, pois Deus não se limita a nos perdoar, exceto quando nós não perdoamos o nosso próximo. E por último, para a gente encerrar, a terceira realidade do perdão encontra-se em Lucas 17, versículo 3 ao 5. Esse texto é bem interessante. O texto diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar com você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Agora aumentou, né? 70 vezes 7, agora é 7 vezes só num dia. Então os apóstolos disseram ao Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Então a primeira realidade do perdão nos mostrou o porquê nós devemos perdoar. A segunda realidade nos mostrou quantas vezes nós devemos perdoar. E agora nessa terceira realidade nos mostra o que precisamos para perdoar. E os discípulos nos mostram de forma clara que muitas vezes não perdoamos porque a nossa fé é pouca, é pequena. E aqui fé não é a ideia de acreditar em Deus ou não. É muito além disso. É quando acreditamos e confiamos em Deus e em sua palavra.
Então, se a palavra de Deus diz que eu preciso perdoar porque Deus me perdoou primeiro, o quanto isso é verdade no seu dia a dia? Se a palavra de Deus diz que não há limites para perdoar, o quanto de fato eu acredito nessa verdade? Portanto, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais propenso a liberar perdão eu fico. Quanto menos eu me relaciono com Deus, mais duro meu coração fica para perdoar. E a nossa fé, lembra o que ela é dita? Ela é comparada a um grão que precisa cair na terra e morrer para que então possa dar frutos. Então, o nosso orgulho precisa morrer. Nosso senso de justiça precisa morrer. Nosso senso de direito precisa morrer. Nossa vergonha de se humilhar para perdoar ou pedir perdão precisa morrer. Nossa vontade, os nossos desejos precisam morrer. Que assim a lógica inverte. Você já não vive mais para esse mundo, mas você vive a lógica do reino. Não é mais a sua vontade que impera. E então nós poderemos dizer, assim como Jesus disse: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E o grão, quando ele morre para ressurgir de uma forma diferente de antes, agora cheio de frutos. Assim precisa ser a nossa fé, porque não é uma fé sem obras, mas precisa ser uma fé cheia de frutos. E Colossenses 3, o 12 e o 13 destaca algum desses frutos na vida do cristão ao dizer: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam de profunda, olha os frutos, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha que árvore cheia de fruto. Para que tudo isso? Para que vocês consigam suportar uns aos outros e se perdoarem mutuamente. Porque caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, se alguém tem uma queixa contra o marido, contra a esposa, contra o filho, contra o seu pai, contra a sua mãe, ou contra qualquer outro familiar, peça a Deus que aumente a sua fé, para que você consiga perdoá-lo. E por fim, eu queria deixar as palavras do pastor José Pontes, do seu livro Superando o Sofrimento, que diz assim: não perdoar gera mágoas na alma, e essa mágoa nunca fica do mesmo tamanho de que foi gerada. Ela cresce, contamina todo o nosso interior, tira a paz, produz doenças físicas e espirituais. Perdoar é libertar a si próprio, é viver em paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo. É deixar nas mãos do Senhor nossa causa e as injustiças que fizeram contra nós. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, quero te agradecer pela vida da tua igreja, porque por mais difícil que seja perdoar para a gente, nós cremos no teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo é o único que é capaz, Senhor, de nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Que esse Espírito venha trabalhar no nosso coração essas verdades, para que a gente venha liberar o perdão e que a gente venha pedir perdão quando necessário. Sabemos o quão difícil é isso falando de forma humana. Mas o perdão de Deus é mais do que isso. O perdão de Deus é algo sobrenatural. O perdão de Deus é um milagre na nossa vida, Pai. Porque nós não merecíamos, nós ofendemos ao Senhor, nós nos rebeliamos contra Ti.
mas o Senhor veio até nós com essa graça maravilhosa e nos alcançou. Que nós possamos reproduzir e sermos semelhantes a Cristo nesse perdão, Pai. Que a gente possa, Senhor, aprender de Ti, Senhor, e sermos os Teus imitadores, Pai. Em nome de Jesus, ajuda a Sua igreja e aumenta, Pai, a nossa fé, que às vezes, muitas das vezes é necessária. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.